Ok, já fizemos a nossa requisição, já fizemos a cotação. Vamos ver agora como é que a gente confirma a cotação de compras, né? Então aqui no lado do cliente, eu vou abrir o formulário F, confirma cotação compra. Veja que ele é diferente dos demais, ele não tem o inserir, o alterar, o consultar, ele tem o informar dados, tá? Na parte dos edits, ele tem aquela mesma estrutura, sendo que aqui em cima eu não informo mais os dados da cotação. Eles vão ser apenas apresentados, né? A data da cotação e a descrição dela. Embaixo aparecem os fornecedores e abaixo dos fornecedores aparecem os itens, tá? Muito bem, vamos ver então como é que nós fazemos para isso funcionar, né? Aqui na operação, vou ter as seguintes operações. A1 vai ser listando dados, né? Vai ser o momento em que eu entro na tela que eu estou listando os dados das cotações. A2 eu estou informando os dados. A2 eu estou nessa tela aqui. E na 3 eu estou salvando os dados. Eu cliquei aqui no salvar para salvar os dados, tá? Observe que aqui eu tenho uma action nova, que é a action importar dados do fornecedor. Perfeito. Bom, primeira coisa que a gente sempre faz no Form Create é configurar os nossos clientes datasets, né? Deixa eu abrir de novo aqui o F cotação compra para eu fazer aqui algumas comparações, tá? Ó, no cotação compra eu estou usando o cliente dataset cotação compra. Na confirmação da cotação eu também utilizo o cliente dataset cotação compra. Então estou usando a mesma estrutura aí para as duas janelas. Na grid secundária, a grid dos fornecedores, eu estou usando o cliente dataset fornecedor confirma cotação compra. Aqui eu utilizo o fornecedor cotação compra, então estou usando o outro. Por quê? Porque no momento da cotação, eu preciso informar apenas aqui o ID e o nome do fornecedor. Já no momento de confirmar a cotação, eu preciso informar diversas outras coisas. Prazo de entrega, condições de pagamento, valor total. Esses são os dados que os fornecedores eles retornam depois que eles preenchem a cotação, tá? Em relação à terceira grid, eu utilizo o cotação compra detalhe. Já no formulário de confirma cotação, eu utilizo o CDS cotação compra detalhe também, né? CDS cotação compra detalhe também. A diferença vai estar no meu data module. Observe, no fornecedor cotação compra, eu tenho o after screw. Se eu tiver na tela de cotação compra, eu vou chamar o cotação compra detalhe controller, que faz o quê? Ele carrega os itens da cotação dentro da grid da janela cotação compra. Já se eu estiver utilizando o fornecedor confirma cotação compra, ele também tem o after screw. Só que eu faço o teste. Olha, se você tiver na janela confirma cotação compra, aí você chame o confirma cotação compra detalhe controller. Esse confirma cotação compra detalhe controller é muito parecido com esse cotação compra detalhe controller, tá? Vamos comparar os dois. Olha. Cotação compra detalhe controller, a gente já analisou ele. Ele faz uma consulta pelos detalhes da cotação de acordo com o ID do fornecedor e carrega esses dados no cotação compra detalhe. Esses dados aí eles vão refletir na grid que está lá na cotação compra, tá? Já no confirma cotação compra detalhe, eu faço também uma consulta do mesmo jeito, só que no momento de atualizar a grid, eu atualizo a grid cotação compra detalhe. Cotação compra detalhe também. Tranquilo? Qual é a diferença? No cotação compra, essa grid aqui de baixo, onde estão os itens, ela tem apenas algumas colunas. ID produto, nome e quantidade. Essas são as colunas visíveis, tá? Já no confirma cotação compra,
essa grid, a terceira grid, que são os itens da cotação, ela tem outras colunas visíveis. Além do produto, nome e quantidade, eu tenho valor unitário, subtotal, desconto, valor desconto e total. Tranquilo? Então é isso. Tá? Embora eu esteja usando a mesma estrutura, né, os controles eles vão fazer com que os dados eles sejam carregados de forma dinâmica numa grid ou em outra. Tá? Basta que eu tenha dois controles. Eu posso ter aqui o mesmo CDS cotação compra detalhe. Posso ter duas grids apontando para esse CDS, essa daqui do confirma cotação compra e essa daqui do cotação compra, essa grid aqui de trás, ó. Tá? Eles estão apontando para o mesmo cliente dataset. No entanto, nessa janela, para que sejam carregados os dados nessa grid, eu utilizo um controller, que é esse aqui, ó, cotação compra detalhe controller. Ele carrega aqui algumas colunas, 6. Já para essa outra grid do confirma cotação compra aqui embaixo, eu utilizo esse outro controller. Ele vai carregar mais colunas, 10. Tranquilo? Muito bem, então compreendido até aí, né? Vamos continuar com a nossa análise do código. O alterar, ele vai carregar os itens do fornecedor. Tá? Veja que no alterar do cotação compra, eu chamo o fornecedor cotação compra controller. Já no alterar do confirma cotação compra, eu chamo o fornecedor confirma cotação compra controller. É um outro controller que eu estou utilizando aqui. Ele faz a mesma consulta lá em cima, né, só que ele carrega mais dados. Tá? Por que eu não utilizo o mesmo cliente dataset? Assim como eu fiz com o cotação compra detalhe, será que eu não poderia ter usado o mesmo fornecedor cotação compra, tanto para a tela de confirma quanto para a tela de cotação? Nesse caso não, porque eu preciso navegar com os dados aqui nos detalhes, né, de acordo com a tela que eu estou exibindo, tá? Então aqui eu tenho que ter mesmo dois clientes datasets diferentes aí, tranquilo? Um cliente dataset fornecedor cotação compra para a cotação e um fornecedor confirma a cotação compra para a confirmação da cotação. Tá, action salvar. O que vai acontecer na action salvar? Quando eu estou salvando, a operação é 3. Tá? Por que isso? Porque no momento de salvar, eu tenho que navegar no cliente dataset. Ao navegar no cliente dataset, está sendo disparado o evento after screw. Tá? Então aqui eu faço um teste. Olha. Se a operação for 2, aí você carrega os itens da cotação daquele fornecedor. Tá? Se a operação for 3, ou seja, eu estou salvando, ele não vai disparar aqui o evento para carregar os itens do fornecedor, senão vai dar uma confusão doida aí, tá? Tranquilo. Então, a operação 3 eu estou salvando, né? Eu instancio aqui um confirma cotação compra, que nada mais é do que uma cotação compra. Seto o ID, a descrição e a data, novamente da cotação. Tem até um to-do perguntando se a gente precisa fazer isso daí, tá? Perfeito. Depois, eu populo a lista com os fornecedores, né, porque eu vou agora alterar os dados dos fornecedores. É bom lembrar que eu estou apenas alterando aquela mesma estrutura que eu fiz naquele momento. Cotação, fornecedor cotação e cotação detalhe, ó, cotação compra, fornecedor cotação compra e cotação compra detalhe. No momento da confirmação eu estou alterando essas tabelas aí, tá? Menos a de cotação, né? A de cotação não será alterada, mas a cotação fornecedor cotação compra, eu vou inserir aqui as condições de pagamento, prazo de entrega, eu vou alterar esses dados aqui, tranquilo? E no cotação compra detalhe eu também vou alterar esses dados, tá? Vamos voltar para cá. Confirma a cotação. Carrega os dados dos fornecedores, chama o método. Ainda não. Estou carregando os dados dos fornecedores, carrego os dados dos itens da cotação, aqueles que foram alterados. Aí sim, no final das contas, eu chamo o método altera. De quem? Do cotação compra controller.
Vamos observar aqui a janela cotação de novo. Cotação compra. Quando eu salvo, se a operação for 1, eu chamo o método insere. Se a operação for 2, eu chamo o método altera do cotação compra controller. Então, nesse caso, eu estou usando o mesmo controller, tá? Estou usando o controller da cotação para o confirma cotação compra, chamando o método altera. Aí eu passo uma cotação como parâmetro, passo uma lista de cotação, uma lista de fornecedores, o filtro e a página. O que vai acontecer? Ele vai receber esses dados lá em cima e vai simplesmente atualizar os dados. Vai atualizar os dados aqui, ó. Tá? Tanto no cotação compra detalhe, quanto no fornecedor cotação compra. Mas a gente vai ver isso aí quando nós analisarmos no lado do servidor o que é que está acontecendo. Continuando, o cancelar a gente já sabe para que serve, o retornar é esse botãozinho aqui, é uma action que apareceu ali só para o usuário não ficar perdido, porque quando eu clicar em salvar, ele não vai retornar lá para a grid, ele vai salvar os dados de um fornecedor, depois vai salvar os dados de outro, tá? Para ele retornar para a grid, ele vai clicar aqui no retornar ou vai pressionar F10. Importar dados do fornecedor, é essa action aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Ele vai abrir um diálogo para a gente selecionar um XML. O XML que nós vamos selecionar é esse XML que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Você está recebendo aí na pasta raiz, ó, fornecedor cotação compra. Pode até tirar esse 17 aqui. O que é que tem nesse XML? Ele é um XML de um cliente dataset, um data packet, tá? Bom, ele vai ter aqui os campos do fornecedor e o registro de atualização para esse fornecedor, né? No exemplo aqui, o fornecedor seria o 17, a cotação seria 15. Aliás, o fornecedor cotação é o 17, a cotação é 15, o fornecedor é o 1. Aí vem o prazo de entrega, as condições de pagamento, o valor subtotal, o desconto, o valor do desconto e o total geral, tá? Isso aqui é um exemplo inicial para nós debatermos no EAD como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Como é que nós vamos deixar isso funcionando mesmo em relação ao fornecedor. A ideia é que a gente clique nesse botão importa dados do fornecedor, ele já atualize os dados do fornecedor selecionado e já atualize os itens do fornecedor selecionado. Nesse momento, ele vai atualizar os dados apenas do fornecedor em cima. Para isso, ele vai usar um cliente dataset XML, que está lá no Data Model. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou vincular aquele arquivo que eu vou abrir, aquele XML, a esse cliente dataset XML. Tá? Depois eu vou fazer, vou para o início do registro, para o início aí dos registros, vai ter só um registro mesmo, né? Nesse XML só tem um registro, tá? E vou pegar os dados, vou editar o confirma cotação compra e vou pegar os dados que estão no XML e setar aqui, olha, o prazo de entrega, as condições de pagamento e os valores. Nesse momento eu não estou fazendo nenhum tipo de teste para saber se o ID do fornecedor cotação está batendo, o ID da cotação está batendo, o ID do fornecedor está batendo com o ID desse fornecedor. Não estou fazendo esses testes. Eu também não estou atualizando os itens. Estou atualizando apenas a informação do fornecedor aqui em cima, tá? E eu também não me preocupei ainda em como é que o fornecedor vai mandar esse XML para mim. Como é que a gente vai fazer isso? A gente cria uma página web para o fornecedor ele inserir os dados da cotação e através dessa página a gente, sei lá, gera um XML, ou essa página já armazenaria no nosso banco central e a gente vai buscar essas informações no banco, ou a gente cria uma aplicaçãozinha mesmo, um executável e manda para cada fornecedor, e quando o fornecedor ele informar os dados ali nesse executável, ao clicar em determinado botão isso gera um XML, que seria esse XML é enviado para a gente. É isso que nós temos que pensar. Como é que a gente vai fazer para facilitar a vida do fornecedor, para ele informar esses dados para a gente e, consequentemente, facilitar a vida do nosso cliente, para que ele não precise fazer uma cotação de 100 itens para 10 fornecedores e ter que informar, ter que digitar os dados de 1000 produtos, porque se são 100 itens com 10 fornecedores, nós vamos ter aí 1000 produtos.
100 produtos para cada fornecedor. Então, se isso vier num XML, ou se houver uma forma de automatizar esse processo, de modo que tanto o fornecedor fique satisfeito, quanto o nosso usuário também fique satisfeito, isso vai ser excelente. É isso que a gente tem que pensar em conjuntos lá no EAD. Tá? Isso já começou a ser debatido no provimento de conteúdo, a forma conceitual, mas quando a gente está falando apenas no plano conceitual, fica difícil de visualizar. Aqui a gente já tem um pouco da visualização de como poderia ser. Isso facilita a nossa discussão lá no EAD, tá? Bom, então, essa action de importar dados do fornecedor vai fazer isso que eu acabei de explicar para vocês. Temos aqui a filtro rápido, nós já vimos, filtrar já vimos, todas essas actions aí nós já vimos. Grid para edit a gente já sabe o que é que faz, limpar campos também, verificar a paginação, ordenar a grid e aqui os métodos para exportação, né? Então é isso, essa é a nossa janela de confirma cotação. Tá? Vamos analisar como é que ela funciona lá no lado do servidor e depois a gente vê a aplicação funcionando. Aí a gente vai confirmar aquela cotação, tá?